Olá pessoal, meu nome é Ricardo Nogueira, eu sou advogado e quero falar com vocês sobre serviço público e acesso aos prédios públicos, principalmente durante esse período de pandemia. Durante a pandemia nós vimos que foram suspensas as atividades econômicas, realizaram restrições ao exercício da atividade econômica aos empresários e também até aos direitos fundamentais dos indivíduos, né? E no serviço público nós vimos também uma suspensão ou algumas restrições no acesso aos prédios públicos, entre outras restrições também. Como sabemos, no direito administrativo, vige ou deveria pelo menos viger o princípio da continuidade do serviço público, né? Quando se há uma necessidade de manter a regularidade do serviço público. Bom, durante a pandemia veio a situação de emergência e todos ficaram sem entender exatamente o que estava acontecendo, e o poder público, os dirigentes, os políticos que governam, foram determinando essas restrições. Primeiro, é importante pontuar que essas restrições aos direitos fundamentais, ela, de acordo com a Constituição, ela só poderia na forma regulamentada pela lei e diante de um estado de sítio ou estado de defesa determinado pelo presidente da República. Essa é a regulamentação constitucional. Porém, com base em uma decisão do STF, iniciou-se uma série de restrições aos direitos fundamentais impostas aos indivíduos, e mesmo assim com o aplauso da mídia, que foi fazendo a opinião pública abandonar o que o direito constitucional prevê na Constituição de 1988 para aceitar ou admitir ou tolerar que essas restrições fossem realmente aplicadas pelo poder público, e a Constituição Federal ela passa sim a ser mera folha de papel diante disso, como já dizia Ferdinand Lassalle. Bom, mas a opinião pública se dividiu e muita gente aceitou e acha que realmente é correto que se apliquem essas restrições, desconsiderando em si que cada pessoa no exercício da sua liberdade poderia, por exemplo, ficar em casa, não ir e vir, usar máscara, aceitar a aferição da temperatura para adentrar qualquer estabelecimento, ou mesmo ser impedido pela força policial de ingressar a prédios públicos. E aí entra o ponto que eu queria tratar aqui. Bom, durante o Poder Judiciário especificamente ficou com as atividades suspensas, assim como outras áreas também do poder público, e a reabertura foi completamente controlada, né? Primeiro, como eu já mencionei, o acesso ao prédio público depende de uso de máscara, como em edifícios particulares também, né? E a medição de temperatura quando se aponta uma arma, um termômetro em formato de arma para o punho ou para a fronte das pessoas, para poder aferir ali a sua temperatura, que seria uma questão da personalidade, né? Tanto que a máscara e a medição da temperatura são coisas concernentes à personalidade, e essas passam a ser vilipendiadas nesse momento, isso do ponto de vista jurídico, certo? Bom, com o retorno, o judiciário começou a fazer as audiências e as sessões de julgamentos pelo meio virtual, através de videoconferência, usando-se a internet. Com isso tem diversos problemas, né? O escritório de advocacia precisa utilizar uma internet de boa qualidade, e os jurisdicionados, as partes processuais também precisam ter uma internet de boa qualidade, um vídeo, um celular pelo menos, que tenha um mínimo de capacidade de transmissão. E foi retirada a possibilidade de escolha das partes por tal modalidade, sendo que no começo da pandemia começou-se a colocar essa opção, isso como opção, ou presencial, seria, na verdade, ou adiaria, ou seria pelo meio virtual. A ideia, para evitar conflitos jurídicos, era que as partes pudessem escolher se seria presencial ou virtual, né? Bom, mas o que acontece? Que, resolvida essa questão da audiência, vem a parte do acesso aos prédios públicos. Qualquer advogado ou parte processual que queira ir até o prédio público para acessar, chegar até a secretaria e ter acesso a algum dos servidores públicos, eles passam a ser impedidos, e já se vai quase um ano da decretação do estado de calamidade no Brasil, e a situação continua. Você não consegue ter acesso ao prédio porque você é impedido
de adentrar o prédio, a menos que você faça um agendamento prévio. Aqui é importante lembrar que os prédios, por serem públicos, o público deveria ter direito ao acesso. Aliás, esse direito até existe de modo escrito, porém não na prática, certo? Então, nós estamos realmente diante de um novo normal que abala o contrato social e as previsões constitucionais, porque essa imposição está sendo feita a partir de uma situação declarada de calamidade pública, porém está derrogando a vontade dos cidadãos. A necessidade de agendamento prévio, então, impõe o uso de telefone ou e-mail. Primeiro, todo mundo vai ter que ter acesso à internet para poder enviar um e-mail ou a um telefone para poder telefonar. E segundo, que pode haver problemas técnicos, e há problemas técnicos eventuais, até mesmo na justiça, e um telefone pode deixar de funcionar. Diante de uma situação de urgência, não adianta a pessoa se dirigir até o local, porque não será permitida a sua entrada no edifício público. Então, o edifício deixa de ser público, né, e passa a pertencer à casta daqueles que decidem. Esse é um problema que estamos vivendo hoje e é mais grave porque abala a efetividade da justiça e o próprio acesso à justiça, que seria, em tese, um direito fundamental. Mais do que isso, relativamente aos advogados, a Lei 8.906, que define o Estatuto da Advocacia, no artigo 7º, prevê os direitos dos advogados. Lá, no inciso 6º, a linha C, eu vou ler para vocês o que ele diz, que é direito do advogado ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto em que funcione serviço público, onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da sua atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele. Ainda que fora do expediente, ele deve ser atendido, desde que se ache presente naquele recinto, naquele edifício, algum servidor ou empregado do poder público. Então, qualquer advogado tem o direito de ingressar, é uma prerrogativa da advocacia, ingressar em qualquer prédio de órgão público, se lá dentro se achar algum servidor, certo? Então, se você chega na justiça e o prédio está completamente fechado, não tem ninguém, você não tem direito de entrar. Mas se você chegar lá, meia-noite, e tiver um servidor público lá dentro, você tem direito de entrar, acompanhado por aquele servidor, é claro, porque você não ficaria sozinho naquele ambiente, né? Esse é um direito necessário de ser defendido, mas não vemos sequer a OAB fazer a defesa dessas prerrogativas. Pelo contrário, a OAB, eu cheguei a assistir uma live do presidente da OAB Bahia com o presidente do Instituto dos Advogados aqui da Bahia, e ambos estavam ali no início ainda, logo na primeira fase da pandemia, conversando sobre um suposto dever de solidariedade. Bom, a situação de pandemia estaria impondo então um dever de solidariedade, só que esse dever de solidariedade ele não está previsto expressamente na Constituição como os outros direitos estão. Então você não pode derrogar ou afastar a aplicação de um direito previsto na Constituição para poder dar maior abrangência e aplicação a um suposto dever de solidariedade que não está previsto. Até porque a solidariedade não se presume em hipótese alguma, né? A solidariedade ela tem que partir de voluntariamente, né, de cada pessoa, assim, no âmbito da sua liberdade, da sua autonomia como ser humano. Então, diante dessa afronta ao direito do advogado, deveria a OAB se posicionar contra isso e defender os direitos, mas estamos vendo realmente uma OAB silente diante disso. Bom, esse prejuízo do exercício da advocacia, que afeta a efetividade da justiça, também o exercício da profissão e o prejuízo que vemos ao poder, às pessoas, ao povo, a qualquer do povo, de acessar o prédio público, vemos também que temos um problema grave que afronta também o próprio conceito de república, porque república seria onde a coisa é pública, a coisa pertence ao povo, mas esse povo não tem acesso
aos prédios públicos. Isso daí acaba gerando um problema de ordem jurídica, política, e a gente está então em um momento de transição e onde os direitos fundamentais passarão a funcionar como permissão do poder público, daqueles que governam, e não efetivamente um direito apenas decorrente da natureza humana. A OAB precisa se posicionar e os advogados precisam pressionar a OAB para que ela faça isso, certo? Não podemos admitir isso que está acontecendo, não podemos aceitar esse novo normal que está sendo imposto por diversos interesses que não o da efetividade dos direitos fundamentais. Um abraço a todos.